paz do Senhor? Amém. Amém. Deuteronômio 22, verso 8. Glória a Deus. A palavra, como diz pastor Enéas, uma palavra breve e quente, né? Vou alegrar o nosso coração. Deuteronômio 22, 8. 22, 8. Todos acharam? Amém? Diz assim: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no telhado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Amém? Até aqui. Louvado seja Deus. Essa palavra fala acerca das diversas leis do Antigo Testamento que Deus havia colocado para aquele povo que estava peregrinando, né, no deserto, saindo do Egito, indo a caminho da Terra Prometida, um povo que estava passando por um processo de transição, de transformação, de limpeza. E Deus, Ele pensa em todos os detalhes, irmãos. Deus, Ele sabe exatamente como funciona a vida. Ele não é leigo nessa parte, porque foi Ele quem criou a vida. E na Bíblia Sagrada você encontra a resposta para todas as coisas através da fé. E uma das leis, Ele pede para que, quando for edificar uma casa nova, faça um parapeito, ou seja, um muro no terraço, para que não corra o risco de alguém cair de lá e você seja culpado do sangue dessa pessoa, né? Então isso fala também da nossa vida espiritual, isso fala da nossa vigilância, de como nós temos que estar na nossa vida. Lá em casa a gente tem um terraço e tem aquele muro. Aí a dona fez um balaúça que fala, não sei, né? E aí o cachorro, a gente deixa eles lá em cima, né? Durante o dia, 2 agora, né? O macho e a fêmea. Aí o macho, ele coloca a patinha e coloca a cabeça assim no meio e fica olhando. Agora ela não, ela tem medo. Ela não consegue fazer igual ele, ela não passa a cabeça no meio e fica olhando para baixo. Ela fica assim, só com a pontinha assim do nariz, assim, medrosa, né? Ele já é mais corajoso do que ela. Acho que ela pensa que vai cair se ela avançar, né? E é interessante porque eles têm essa noção, né? O animal, o cachorro, ele tem essa noção da altura, ele sabe que não pode passar, né? Mas se não tivesse aquela proteção, talvez eles poderiam cair de lá de cima, né? E aí seria o que é uma tragédia. E isso fala também das nossas vidas. Quando Deus, Ele fala que é necessário colocar barreiras, limites nas nossas vidas, isso é para que se evite a morte. Isso também tem a ver com a nossa vida espiritual, porque a lei foi criada não para punir, mas para proteção. Pastor Enéas tirou a carta agora, o pastor Paulo falou aqui, e ele aprendeu sobre as leis de trânsito. E as leis, elas são aplicadas para a proteção da morte, para a pessoa não morrer, proteção da vida, aliás, para que a pessoa não morra. E às vezes a gente esquece, irmãos, de colocar essa barreira, de levantar esse parapeito, esse muro nas nossas vidas, para que a gente não escorregue na vida espiritual, para que a gente não corra o risco de morrer espiritualmente. Quantas pessoas estavam em cima do muro e não criaram esse parapeito, né? Estavam ali, irmãos, no meio termo, sabe, em cima da casa, em cima do telhado, no terraço, onde seja, um lugar alto. Deus, Ele te coloca em lugares altos para revelar quem Ele é, para revelar a sua glória, mas muitos se perdem até mesmo no lugar alto. Muitos escorregam deste lugar alto. E quando a pessoa mesmo achando que está num lugar alto, não
esse muro, porque de fato era parapeito mesmo, né? A gente encosta lá assim. Se a gente não edificar, não construir isso, ainda que eu esteja num lugar alto, ainda que eu esteja recebendo a revelação da glória de Deus, eu corro risco de escorregar e viver uma grande tragédia na minha vida. Então, quando o Senhor fala essa palavra, Ele fala aqui de fato, literalmente, de uma casa. Mas essa casa não somos nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos o lugar onde Ele habita, onde Ele também, através de nossas vidas, se manifesta. E muitos, irmãos, muitos estão caindo, vivendo tragédias em suas vidas, morrendo espiritualmente, porque se deixaram levar, aleluia, pelo engano do diabo, pela sedução do mundo. Não construíram, não edificaram, não colocaram limites nas suas vidas. E essa geração, irmãos, essa geração que nós estamos vendo, é uma geração que sempre existiu. Sempre existiu. A única coisa que acontece, irmãos, é que o mundo ele vai se modernizando, a tecnologia vai aumentando, a ciência vai aumentando, mas é uma geração que, pastor Ananias leu aqui Gênesis 6, que fala que Deus, Ele diz, eu me arrependi de ter feito o homem, porque Ele viu a tamanha maldade do homem, e isso lhe pesou no coração. Você vê que é uma geração que ela vai se repetindo, e vai escorregando, e vai caindo, e vai morrendo espiritualmente. Não muda, só multiplica. Você pode ver, irmãos, nos anos 80. Olha lá para os anos 80, já existia uma loira famosa que namorava um jogador de futebol negro. Já existia, quem que é? A Xuxa e Pelé. Quem que é agora a última? Uma loira famosa que namorou um jogador de futebol negro. Tudo se repete, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Vai se repetindo. Sempre vai ter esse protótipo, sempre vai ter a loira famosa que namora um jogador de futebol preto. Sempre vai ter isso aí no Brasil. Cultura, ela vai se repetindo, entendeu? Porque as pessoas, irmãos, elas não colocam limites, barreiras, isso vai passando de geração para geração, vai se tornando algo cultural. Só que Deus não nos chamou para isso, irmãos. Ele nos chamou para edificar um muro, Ele nos chamou para levantar um parapeito, para construir barreiras, aleluia, porque eu estou num lugar alto, eu estou num patamar alto, eu estou recebendo a revelação da glória de Deus. E qual que é a revelação da glória de Deus, irmãos? É que nós vamos morar no céu, aleluia, é que nós vamos ver o seu rosto face a face, aleluia, é que nós vamos entrar na eternidade, nós vamos habitar com Ele, e a Bíblia diz, irmãos, que dos nossos olhos será enxugado toda lágrima, e não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza, porque as primeiras coisas, graças a Deus, se passaram, e tudo se fez novo. Louvado seja Deus, igreja. Louvado seja Deus, que Ele nos permitiu edificar esse parapeito. Ele nos permitiu edificarmos essa barreira que nos permite ficar em segurança na presença dEle. Aleluia. Porque, mas às vezes a gente pensa que só o ímpio escorrega. Às vezes a gente pensa que só o ímpio mundano escorrega. Não, irmãos, tem muito crente escorregando.
Tem muito crente se perdendo. Não é só o ímpio que escorrega. Mas a Bíblia é tão maravilhosa, Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que a Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas Deus o levantará. Então, se for alguém que verdadeiramente ama a palavra, ama o Senhor, alguém, irmãos, que tem temor pela palavra, ainda que venha escorregar, ele se volta, ele sente tristeza pelo pecado, ele sente pesar, ele não se sente confortável, então ele se volta ao Senhor e ele começa a edificar esse muro, a colocar essa proteção, porque essa responsabilidade é nossa. Não é Deus que vai colocar. Olha o que está escrito: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no telhado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa. Isso serve para a nossa vida pessoal, particular, é uma responsabilidade pessoal. Isso serve também, irmãos, para aqueles que são cabeças de família, que são liderança na tua casa. Serve também. Porque se o líder da casa não constrói, não edifica esse muro, alguém que mora lá pode também correr o risco de escorregar e cair. É ou não é? É limites. Quando você mora num prédio e tem a janela lá, tem que ter a tela. Tem que ter a tela. Principalmente quando a gente tem criança. Se não tem tela, corre-se o risco. E o mundo, a maldade é tão grande do mundo, né? Que houve um pai que teve a tela, cortou a tela e teve coragem de chamar a criança, né? Tamanha maldade. Mas é isso, irmãos. A palavra do Senhor nessa noite para o nosso coração é essa. Nós precisamos levantar esse mundo, esse parapeito, porque o mundo está caminhando de mal a pior. E os sinais são visíveis, os sinais da volta do Senhor estão aí. O muro não é para te ofender. O muro não é para te atacar, mas é para te proteger. É para zelar pela tua vida. É para guardar a tua vida. É para guardar o teu coração. É para você continuar neste lugar seguro, contemplando a glória de Deus, aleluia, contemplando o lugar onde Ele te colocou, espiritualmente falando, aleluia. Limites, nós precisamos, porque se nós não tivermos limites, igreja, a gente vai fazer o que a gente quer, e quem faz o que quer não tem dono. Quem faz o que quer é dono de si, mas nós não, nós temos um dono, nós chamamos Ele de Senhor, Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, Ele é o nosso dono, nós somos servos dEle, nós somos mordomos, aleluia. Nós somos, irmãos, aqui, nós estamos aqui para servi-lo, para fazer a sua vontade, para de fato colocar esses limites nas nossas vidas, para que possamos agradar aquele que nos alistou para a grande obra. Paulo ele diz que aquele que está em Cristo, aquele que foi chamado por Cristo, ele não se embaraça com as coisas desta terra. Aquele que milita, aleluia, a causa do Evangelho, não se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Aleluia. E assim somos nós essa noite, igreja. Ainda que estejamos em pequenos números, ainda que estejamos passando por esse processo, o importante é que nós temos guardado a palavra. Então, a palavra de hoje é: edifica este muro, constrói este parapeito e guarda a palavra. Edifica esse muro na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, e guarda a palavra de Deus, aleluia. E você será livre, receberá livramento. Já
Deus tem livramento para a tua vida, Deus tem livramento para esta igreja, aleluia. Mas para que você receba o livramento, você precisa guardar a palavra, ficar com a palavra e colocá-la em prática, aleluia. É isso que Deus deseja de nós, igreja. É isso que Ele deseja da sua igreja, que nós ouvimos a palavra e a colocamos em prática. Você está vivendo uma fase nova, edifica o paramento. Você está vivendo um tempo novo, constrói esse muro. Não fica ludibriado, não fica distraído, aleluia. Não, porque é na distração que o diabo pega a gente, igreja. É na distração que o inimigo vem e pega a gente se a gente não vigiar, porque ele é astuto, ele é sagaz. Mas nós estamos aqui nessa noite, Senhor, ouvindo a Tua palavra, recebendo alimento espiritual. Que o Senhor nos dê graça, nos dê força, nos dê material, Senhor. Nos dê estratégia, sabedoria para começar a lançar os fundamentos da nossa vida. Nós estamos em cima deste muro, em cima deste terraço. Nós temos uma visão privilegiada, uma visão do céu, mas ainda assim nós estamos na terra. E nós precisamos de barreira, de limite, de proteção, para que o Senhor possa cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmãos. Aplauda o Senhor. Amém? Amém.